Meus amigos. Situação tá complicada pros nossos manos de Ohio, hein? Meu amigo do céu, hein? Rapaz, ó. Vamos lá, hein? Vamos aqui seguir a nossa cobertura da rodada de hoje dos playoffs. Na verdade, encerrar, né? A nossa cobertura da rodada de hoje, rodada de domingo. Falando sobre o jogo que encerrou o dia, que foi o jogo 4 da série entre Indiana Pacers e Cleveland Cavaliers, né? Série que vinha sendo vencida de forma tranquila por Indiana, né? Indiana abriu 2-0 com duas vitórias em Cleveland, duas ótimas vitórias, a primeira dominando o jogo, controlando muito bem as ações, e a segunda buscando uma virada fantástica com Halliburton metendo um game winner surreal. Então, Indiana vencendo por 2-0, dominando, o Cavs sofrendo não só com as derrotas, mas sofrendo com lesões, né? Perdendo Mobley, perdendo Garland, perdendo DeAndre Hunter, um caos generalizado. E aí vem o jogo 3, em Indiana, uma pressão colossal nos ombros do Cavs. E aí o time tem os retornos, né, dos lesionados, tem o Donovan Mitchell entregando mais uma atuação absurda, ele que já havia entregado uma atuação absurda no jogo 2. E aí o Cavs vai lá e vence. Vence, diminui o prejuízo para 2-1. E aí a gente vai pro jogo de hoje. Né, mais um jogo em Indiana. Cavs empolgado, embalado com a vitória, né? E o Pacers precisando, tipo assim, vencer pra tranquilizar. Porque querendo ou não, pô, tipo, você abriu 2-0, né? Tu vê a sua vantagem cair pra 2-1, te dá uma pressionada do tipo, putz, será que a gente vai dar uma entregada? Então vencer hoje era importante pro Pacers dar uma tranquilizada e pra encaminhar de vez a classificação. Então, claro, tinha uma pressão pro lado do Pacers, mas a principal pressão hoje, o time que mais precisava ganhar, obviamente, era Cleveland. Tipo, os dois times precisavam vencer, é óbvio, a vitória era importante pros dois, mas pelo contexto da série, cara, era muito mais importante pro Cavs ganhar hoje do que pro Pacers. Tipo, o Pacers perder hoje, beleza. Ia haver um 0-2 virar um 2-2, beleza, ia ser ruim e tal, a série ia voltar pra Cleveland empatada, ia ser uma merda. Mas o Pacers ainda ia estar, tipo, não ia estar perdendo a série, né? Então a derrota hoje pro Pacers poderia ter um impacto na confiança do time, poderia ter um impacto mental ali e tal. Mas, pô, ainda seria um 2-2. Pro Cavs perder hoje, cara, era desastroso. Porque ia ver o adversário abrir um 3-1. E, mano, ia ser um caralho de asa pra lidar. Então, a vitória, ela era realmente muito mais importante pra Cleveland do que pra Indiana. Só que quando o jogo começou, a sensação era de que era o contrário, né? Que Indiana precisava mais da vitória do que Cleveland. A sensação era de que o Pacers estava perdendo por 2-1 e o Cleveland estava ali, né? Com 1-2 ali na conta. Essa era a sensação. Tipo, se uma pessoa que não viu nenhum jogo da série botou pra assistir o primeiro tempo, cara, ela com certeza deve ter pensado, caramba, esse time de branco aí tá precisando ganhar, hein? Nossa, tá jogando uma vontade, rapaz, que loucura. Tá precisando ganhar demais, hein? Deve tá perdendo a série. Essa é a sensação que a pessoa ia ter. Porque a diferença de atenção, intensidade, vontade entre os dois times no primeiro tempo foi nítida, foi brutal. Tipo, o Pacers desde o minuto 0, cara, agressivo,
botando pressão no ponto de ataque, botando velocidade na transição, forçando o turnover, forçando o erro, sabe? Rodando rápido a bola, matando bola de fora, quebrando a marcação em zona do Cavs. Mano, Siakam jogando pra caralho, Turner, Haliburton, Nembhard, sabe? Todo mundo numa vontade, num tesão pra caralho pra jogar. E do outro lado, um Cavs, mano, desorganizado. Mano, meio até assustado, vai. Assustado, com medo, cagado. Essa era a sensação. Essa era a sensação. E o resultado no final do primeiro tempo refletiu o que foi de fato o jogo. Refletiu, né? O 80-39, cara, reflete exatamente o que foi o primeiro tempo. Um amasso, um atropelo, um domínio completo. Sabe, a diferença entre os dois times no primeiro tempo foi um abismo. E essa vantagem, 80-39, ela realmente representou bem o abismo que foi a distância entre os dois times, mano. E repito, não tô falando só de termos técnicos, não tô falando só de um time ter sido melhor tecnicamente. Foi melhor, mas pra mim a questão principal é a diferença de postura. Um time que tá perdendo por 2-1, que perdeu 2 jogos em casa e que foi o líder da conferência, né? Metendo, né, empilhando vitória a rodo, entregando um dos melhores ataques dos últimos anos da NBA, né? Um time de 65 vitórias, 65, 64, enfim. Quantas vitórias teve o Cavs? 64, vai, um time de 64 vitórias e tal, um time que venceu 30 jogos fora de casa. Tipo, um time desse não podia entrar com a postura que entrou. Desligado, desatento, desorganizado. Uma postura péssima. Uma postura péssima. Zero senso de urgência. Zero noção de... Pô, mano, a gente precisa ganhar muito. A gente precisa muito ganhar. Tipo assim, perder hoje poderia acontecer. Sabe, Indiana é um baita time. Isso tá mais do que provado nesse playoff. Quem achava que o Pacers não era nada demais, quem achava que o Pacers não era um real perigo, tá vendo aí, ó. Tá vendo aí, ó. Puta time, um ataque maravilhoso, um Haliburton jogando pra caralho, o Siakam jogando muito, um banco excelente, um baita treinador. Uma defesa que é bem melhor do que as pessoas pintavam, né? Então, perder pra esse time fora de casa, lugar onde o Pacers só perdeu 11 vezes na temporada regular, cara, beleza. Mas o jeito que perdeu e o jeito que foi amassado no primeiro tempo, mano, assim, é foda falar isso, mas foi vergonhoso, mano. Foi vexatório. Vexatório. Foram 41 pontos de diferença. 41. O Pacers marcou mais que o dobro de pontos que o Cavs. Tá entendendo? Tá entendendo o tamanho que foi a surra? O tamanho que foi o atropelo que o Cleveland tomou? Tipo, mano, foi assustador, cara. Foi assustador. Tipo, eu tava olhando pro jogo e não tava acreditando. Falei, cara, sério que o Cavs tá tomando isso? Sério que o Cavs tá aceitando tomar isso? Tomar esse atropelo? Tipo, eu tô vendo aqui os recordes que o Pacers bateu. Cara, o recorde, o Pacers no primeiro tempo distribuiu 25 assistências. É a maior marca da história dos playoffs da NBA na era play-by-play. Em playoffs, né? Pelo menos. Num tempo em playoffs. Tipo, é realmente assustador, cara. É a maior vantagem de um primeiro tempo na história dos playoffs, cara. Igualou, na verdade, né? Igualou com o Cavs de 2017. Irônico, né? Ser o Cavs de 2017.
Então, foi surreal, cara. Foi surreal. E repito, não foi só basquete jogado, foi vontade, intensidade. Você pode perder na técnica, mano. Você sendo um time que tá perdendo a série por 2-1, você tá jogando fora de casa, contra um bom time, você pode perder na técnica. Você pode perder na bola. Agora, você não pode perder na vontade. Desculpa, você com a corda no pescoço, você não pode perder na vontade. Você não pode. E isso pra mim é o que pega. Não é só o Pacers ter sido melhor na bola, ter sido mais organizado. O que me pega é a falta de vontade, mano. A falta de brilho na cara. Do tipo, irmão, a gente entrou como puta favorito nessa série. A gente empilhou a vitória na regular. Fomos absurdos. Passamos o trator no Miami Heat. E a gente tá perdendo por 2-1. A gente não pode perder na vontade. A gente precisa dar uma resposta pro nosso torcedor. Parece que os jogadores do Cavs não tinham noção disso. Da responsabilidade que eles tinham ali. Entendeu? Então, foi o primeiro tempo que realmente ilustrou o que foi, né? Foi um resultado, né, que ilustrou o que foi o primeiro tempo. E o segundo tempo, irmão, a grande verdade é que pouco importa o que o Cavs fez no segundo tempo. Não fez nada. Ah, venceu o segundo tempo, né? Venceu as últimas parciais. Beleza e tal, 38-29 e 32-20 foram as últimas parciais. Ah, beleza, Cavs diminuiu um pouco a vergonha. Mas ainda assim, mano, pouco importa. Ainda teve a... Pô, como se, né, toda desgraça fosse pouco. Ainda teve a lesão do Donovan Mitchell, né? Machucou o tornozelo. Acho que... Sim, eu não vou mentir. O segundo tempo eu vi muito pouco. Eu vi só de relance o segundo tempo, porque o jogo já tava resolvido no primeiro. Mas o Donovan Mitchell, em nenhum momento ele entrou no segundo tempo, né? Em nenhum momento ele entrou no segundo tempo. Né? Então, cara, assim, foi... Puta, mano. Foi um atropelo e a grande verdade, rapaziada, é que essa série... A série tá pra acabar. Essa é a real. A série tá pra acabar. Ah, Luiz, mas você acha que o Cavs não tem... Ah, só pra pontuar, realmente o Mitchell não jogou o segundo tempo, tá? É que eu realmente, o segundo tempo eu assisti só de relance mesmo, porque o jogo já tava resolvido, né, gente? Tava assistindo de relance. Né, se rolasse, tipo, uma ameaça de uma virada histórica do Cavs, aí beleza, eu ia parar e ver com atenção. Mas, pô, não ia acontecer. Pela postura que o time apresentou no primeiro tempo. Mas só pontuar, não, o Donovan Mitchell não jogou. E preocupa pra caralho, né? Porque, porra, o Cavs que já tá sendo, né, já foi, né, ferrado por lesões nessa série. Né, se seguir a tônica, o Donovan Mitchell não deve mais jogar também. Sei lá, enfim, tomara que jogue. Tomara que jogue. Mas é que é muito azar o Cavs também, né, mano? Vamos lá, vamos falar sobre a questão. Pra mim, a série tá pra acabar, tá? Eu não acho que o Cavs vira. Não acho que o Cavs vai buscar o comeback, tá? Não acho. Ainda mais com essa questão da lesão do Donovan Mitchell ainda. Tipo, se o Mitchell não jogar o próximo jogo, pra mim já fudeu o barraco. Porque ele é o único cara que parece que entende que, pô, mano, a gente tem que ganhar essa porra, rapaziada. Não dá pra gente perder desse jeito. Ele era um cara que tava tentando alguma coisa ali, né? Segundo tempo, o Garland até melhorou um pouquinho e tal, mas puta que pariu. Pô, 12 pontos, 5 assistências, mas nada demais. Então, eu acho que a série tá pra acabar. Eu acho que é questão de tempo. A minha dúvida é se vai acabar 4-1 ou 4-2, sabe? Essa é a minha dúvida. E beleza, a gente pode olhar e falar, pô, mano, mas o beleza, Cavs era mais time e tal, chegou com um recorde maravilhoso na regular. Mas, pô, os caras, ó, perderam, não tiveram Garland no primeiro jogo. Aí no segundo não tiveram nenhum do, né, não tiveram Mobley, Garland e Hunter. Pô, pode não ter o Mitchell pro jogo 5. Beleza, a gente pode olhar e falar, pô, beleza. As lesões tiveram influência muito grande. Mas não foi só isso, cara. Não foram só as lesões. Não foram só as lesões. O Cavs, em nenhum momento nessa série, jogou o que jogou na regular.
Mas em nenhum momento. Nem no jogo que ganhou. Nem no jogo que ganhou. E é inevitável, nesse tipo de situação, não se criar a narrativa de, pô, é um time, é o leão de regular, é um time pipoqueiro, né, uma vergonha, um vexame. Não tem como. Essas narrativas serão criadas e eu vou te falar um negócio. Não vão estar erradas, não. Quem chegar aqui nos comentários e falar, tá vendo, Luiz, o Cavs, uma farsa, leão de regular. Cara, eu não vou conseguir, eu não vou poder debater, eu não vou poder defender o Cavs. Por quê? O que eu vou falar? O que eu vou falar? Realmente os caras jogaram uma temporada regular, fizeram uma temporada regular absurda, tiveram um dos ataques mais legais que eu já vi numa temporada regular, botaram números impressionantes, dominaram na regular, e no playoff eles não fizeram a mesma coisa. Não fizeram a mesma coisa. E podem ser eliminados em 5 jogos contra um Pacers que nem vice de conferência foi. Nem vice-líder de conferência foi. Entendeu? Então, quem chegar aqui e falar, pô, Luiz, olha aí, pipoqueiro. Cavs é time pipoqueiro. O que eu vou falar? E o que o torcedor do Cavs vai falar também não tem como defender. Não tem como defender. Entendeu? Eu fico triste, por quê? Porque quando o Cavs foi eliminado, e vai ser eliminado, se não for... Cara, na boa, mano, se o Cavs buscar uma virada histórica, pô, eu vou ficar muito feliz de ter esse trecho aqui do vídeo sendo usado pra falar, olha, não acreditaram na gente. Tomara, cara. Porque, em termos narrativos, ia ser muito foda o Cavs conseguir uma virada histórica. Eu acho que não vai acontecer. Então, quando o Cavs foi eliminado, o que me deixa chateado é que todo mundo vai olhar e vai falar que essa temporada foi uma merda, que o trabalho foi uma merda, que o Cavs não fez nada de bom. Ninguém vai enxergar que a troca pelo Kenny Atkinson foi muito acertada. Ninguém vai enxergar que a trade deadline do Cavs foi muito boa, né? Ninguém vai enxergar isso. Todo mundo vai olhar e falar, vergonhoso, fez nada, temporada de merda. Outra coisa, gestão de minutos. Ah, Luiz, os caras se machucaram porque o Cavs ficou dando a vida no regular. Não foi isso. Não foi isso. Mitchell, Garland, Mobley, esses caras, mano, eles foram muito bem. Sabe, a minutagem deles foram muito bem dosadas. As minutagens, né, foram muito bem dosadas durante a regular. Não é como se o Cavs tivesse forçado esses caras no limite. Não forçaram, mano. As lesões foram... Só aconteceram. Azar. Azar pra caralho. Entendeu? Então... O que me chateia mesmo nessa situação do Cavs é isso. É que a percepção geral vai ser de que a temporada foi uma merda. De que tudo foi uma merda. E que o Cavs é um time de mentira. Um time fake. É isso que me chateia. E repito, é uma percepção que não vai estar errada. Esse é o BO. É que não vai ser uma percepção fake. É uma percepção correta é forte, mas é uma percepção que faz sentido. Pode não ser uma percepção correta, porque é uma percepção muito baseada no puro resultado. Mas não é uma percepção errada. Entende? Pode não ser a percepção correta, mas também não é a percepção errada. Por quê? Porque para um time que faz o que faz na regular, não chegar na final de conferência mano, é decepcionante demais. É decepcionante demais. Então, essas narrativas, elas vão ser criadas. A narrativa de que o Donovan Mitchell é um cara que não pode ser líder de um time, que não consegue ser líder de um time campeão, essa narrativa vai se reforçar. Porque a galera vai lembrar dos times do Jazz que o Mitchell, né, liderou na regular e que no playoff não levou pra lugar nenhum. Vai lembrar desse Cavs de hoje. Que voou na regular e vai cair na segunda rodada.
E aí vão falar, olha aí, Donovan Mitchell, superestimado. Jogador que nunca levou ninguém pra lugar nenhum. Sendo que, na minha concepção, nenhuma das eliminações, tanto em Utah como em Cleveland, especialmente essa, não tem culpa dele. A única eliminação da carreira do Mitchell que eu atribuo uma culpa grande nele foi no último playoff dele pelo Jazz. Que ele claramente jogou sem vontade, jogou de sacanagem, porque ele não queria mais estar no time. Tirando aquilo lá, cara, ele fez o que podia, mano. Na bolha, cara. Ou, na boa. Culpar o Mitchell pela eliminação do Jazz na bolha é de uma crueldade brutal. Olha a série que ele fez contra Denver. O duelo que ele travou contra o Jamal Murray, sabe? E nessa série, mano, como é que você vai culpar um cara que em 2 jogos seguidos passou dos 40 pontos? Que teve seus 2 principais companheiros de equipe se machucando. Entendeu? Eu não vou passar pano pro Cavs se o Cavs foi eliminado. Quando foi eliminado, no caso. Não vou passar pano. Agora, pro Mitchell, mano, na boa, eu vou passar pano pro Mitchell. Eu vou passar pano. Pra mim não existe cobrar o Donovan Mitchell nesse playoff. Não existe. Não existe. Mas a galera vai criar essas narrativas e, repito, não vai ter como questionar. Não vai ter como. Porque no fim do dia, bichão, o que vale é a classificação, o que vale é as vitórias no playoff. E ao que tudo indica, Cavs vai parar por aí. Vai parar por aí. Um paralelo que eu tô vendo a galera fazer, e eu concordo, é com o Hawks de 2015. Aquele time que voou na regular, empilhou recorde de sequências de vitórias e tal, e no playoff não foi o que esperávamos. Caiu, inclusive, pro próprio Cleveland, né? Se não me engano. Caiu pro próprio Cavs, né? Então, é um paralelo que faz sentido. 2 times que voaram na regular, fizeram uma regular absurda e no playoff não fizeram nada. Os times do Jazz dá pra usar também como exemplo, entendeu? Então, os times do Jazz na era Mitchell, né, no caso, né? Tô me referindo a esses times. Então, mano, é isso, mano. Foda, tipo, o jogo em si, cara, não tem muito o que falar mesmo. Foi um atropelo. O Pacers dominou, uma atuação dominante, uma das atuações mais dominantes que eu já vi em pós-temporada. Ainda mais envolvendo um líder de conferência do outro lado. Tipo, uma coisa absurda. O Haliburton é um monstro, o Siakam é um monstro. Inclusive, muito legal ver o Siakam podendo mostrar o quão bom ele é em horário nobre, né? Porque muitas pessoas acabam não assistindo os jogos do Pacers normalmente. Inclusive, eu acho que esse é um dos motivos da galera subestimar tanto esse time do Pacers, né? Ter subestimado esse time do Pacers. Então é legal ver o Siakam e o próprio Pacers jogarem do jeito que jogaram em horário nobre, prime time, né? Acho que é bacana pro fã casual ter noção do que é o time do Pacers. Enfim, o Pacers fez o que fez, deve passar, deve chegar em mais uma final de conferência, segunda final de conferência seguida. E a galera vai continuar subestimando. Ah, Luiz, mas você não falou que o Cavs ia passar? Cara, o meu palpite era o Cavs passando. Mas em nenhum momento eu falei que vai ser teta pro Cavs, vai ser fácil. O Pacers é um time que não é estudo. Não, eu sempre falei, o Pacers é um timaço. Tanto que no meu último Power Ranking, eu falei. Pacers foi um dos 5 melhores times da regular. E muita gente falou, você tá maluco, Luiz? O Pacers? Quem viu o Pacers jogar desde a virada do ano, não tá surpreso em ver o time fazendo o que tá fazendo. O Pacers, pós virada de ano, praticou um dos 3, 4 melhores basquetes da NBA. Entendeu? Então, fico muito feliz pelo Pacers estar fazendo o que tá fazendo. Muito legal o Pacers mostrar, né, no playoff o quão bom ele é. Haliburton, né? Que história do Haliburton, né? Chamado de superestimado e tal, e vai chegar na final de conferência de novo.
Então, eu acho que é muito legal a história do Pacers nesse playoff. Eu não vou mentir, cara. Eu não duvido desse time chegar numa final da NBA, mano. Na moral. Claro, se bater. Se for Pacers e Celtics na final de conferência, o favoritismo será do Celtics. E eu já adianto, vou palpitar no Celtics, tá? Vou palpitar no Celtics. Porque o Celtics é um time mais sólido. Se mostra um time mais sólido. Mas, olhando pro que o Pacers está fazendo nesse playoff, e olhando pro que o Pacers fez em todo 2025, cara, não vai ser loucura se esse time bater final da NBA, mano. Não vai ser loucura. E posso te falar? Seria muito foda esse Pacers nas finais. Seria muito foda. Porque é um time que tá fazendo tudo certinho há anos. Tá fazendo tudo certinho, mano. Pegou um Haliburton, conseguiu lapidar bem ele. O Carlisle transformou o Haliburton nesse franchise player, coisa que ele não era, né? Tipo, ele tava numa ascensão em Sacramento, quando chegou pra Indiana. Mas ele não era um franchise player. Lá em Sacramento, ele era o segundo ali com o Fox. Aí ele chega, o Carlisle transforma ele, lapida ele no jogador que ele é hoje. Ele assume a alcunha de protagonista, de franchise player. E aí o Pacers vai construindo. Vai pegando peças, Nembhard, Nesmith. Vai pegando ali, faz um movimento arrojado pelo Pascal Siakam. E monta esse timaço. Um banco espetacular, né? Inclusive, por falar em banco, ó pra você ver o tanto que o Pacers foi dominante. O Pacers perdeu, ainda no começo do jogo, uma das suas principais peças do banco, que é o Mathurin. Que teve ali uma confusão com o DeAndre Hunter, deu um soco no DeAndre Hunter, depois o Hunter foi lá e empurrou ele. E aí acabou que ele foi ejetado com uma flagrante 2. Não quero entrar em polêmica sobre isso, porque eu acho que, dentre tudo que aconteceu no jogo, isso aí tem uma importância minúscula. Mas eu acho que a arbitragem não deveria ter expulsado o Mathurin, tá? Eu acho que mas deu um soco e tal. Cara, beleza, concordo, mas, tipo, é playoff, sabe? É uma fisicalidade, tá? É uma fisicalidade que fica mesmo acima. Eu acho que é do jogo. Eu acho que é do jogo, aquilo lá. Mathurin errou? Errou. Foi cabaço? Foi. Foi moleque. Tipo, o Mathurin é um cara que eu gosto muito dele como jogador. Mas a personalidade do Mathurin, ela não me agrada muito. Sabe? Porque eu acho ele muito moleque. Eu acho ele muito menino. Fica querendo arrumar umas tretinhas do nada, sabe? Fica. Sabe? Eu achei ele muito imaturo ainda, o Mathurin. Então. Ele foi moleque, foi cabaço. Também não acho que é um absurdo ele ter sido expulso. Eu só não expulsaria pensando no espetáculo. Teria dado uma técnica pra ele e pro Hunter. E segue o jogo. Né? Mas, ao mesmo tempo, eu entendo a expulsão também, porque foi ele que começou. Enfim. É uma discussão que eu acho que não vale muito a pena a gente se aprofundar tanto, não. Mas assim, o ponto é, o Pacers perdeu esse cara e ele não fez nenhuma falta. Esse é o nível de jogo que o Pacers tem. Esse é o nível do atropelo de hoje. O Pacers perdeu um dos seus melhores jogadores vindo do banco e não sentiu falta dele. Né? Então, enfim, cara, acho que é basicamente isso que eu tinha pra falar. Indiana deve passar, abre 3-1 e o Cavs vai ter que, se não conseguir a virada histórica, vai ter que ouvir muita coisa. Vai ter que ouvir muita coisa, porque muitas narrativas serão criadas, muitas narrativas já estão sendo criadas. E os caras vão ter que escutar. Né? É foda. É foda. Enfim. É isso, minha gente. Cavs atropelado, Pacers abre 3-1. O que você acha que vai acontecer? Você acha que vai ter uma virada histórica? Ou você acha que no próximo jogo essa série já vai pro buraco, já vai acabar? Comenta aí. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o conteúdo e tamo junto. Tamo junto, obrigado a todos. Beijo no coração de vocês. Dá uma olhadinha aí no comentário fixado, que vai ter aquele linkzinho maroto do League Pass. 7 dias grátis de teste, desconto de mais de 40%, né? Benefícios maravilhosos.
Então, clica no link e garanta já esses benefícios. E é isso. Obrigado, beijão e tchau.